Tudo bem, pessoal? Olha só a questão aqui. Personagem atuante no Brasil colônia foi fruto social de uma região marginalizada, de escassos recursos materiais e de vida econômica restrita. Teve suas ações orientadas ou no sentido de tirar o máximo proveito das brechas que a economia colonial eventualmente oferecia, para a efetivação de lucros rápidos e passageiros em conjunturas favoráveis, como no caso da caça ao índio, ou no sentido de buscar alternativas econômicas fora dos quadros da agricultura voltada para o mercado externo. Interessante o texto, já clássico inclusive em questões, ele fala sobre um personagem que acontece aí de existir na história do Brasil e que acaba sendo fruto social de uma região que ele cita como sendo marginalizada. Pois bem, como ele está falando a respeito da época colonial, olha aqui, ó, onde que ele está entregando o ouro que é da época colonial. Aqui, ó, economia colonial. Então ele tem que tirar brechas da economia colonial. Pois bem, se ele tem que tirar brechas, veja só, a economia colonial ela tem como base o Nordeste brasileiro. Então é aqui que você vai ter a região mais desenvolvida. Se você tem essa como sendo a região desenvolvida, a região marginalizada só pode ser o sul do Brasil. No entanto, devemos lembrar que o sul do Brasil não é o sul atual, tá? Então aqui você tem a região atual do Nordeste, que é a região mais desenvolvida, tá? E aí você tem o sul do Brasil. Ó, é essa a área sul. O que seria equivalente ao que hoje? São Paulo, Rio de Janeiro, tá? De certa forma, Minas Gerais. Tá? Então, seriam esses atuais estados brasileiros, essa região marginalizada. Dentro dessa área, ele fala e entrega definitivamente o ouro aqui, ó, na caça ao índio. Quem que é o responsável, o personagem responsável nesse momento pela caça ao índio? Só pode ser a figura do bandeirante, que dentro dos seus ciclos de bandeirismo, ele acaba fazendo, entre outros, a caça e apresamento do índio. Para quê? Para acabar suprindo o mercado interno de escravos, aqui no caso indígenas, já que o tráfico negreiro era exclusividade de Portugal. Então o bandeirante se virava de que maneira? Se virava apresando o índio no interior. Veja, se virava. Brechas, eu estou buscando uma brecha dentro da economia colonial. Ele está procurando algo referente a um desses três atuais estados ou capitanias na época e algo referente ao bandeirante. Qual seria a correta? O personagem e a região a que o texto se refere são, respectivamente, super tranquilo. Não é o jesuíta, não é o tropeiro, não é o caipira, não é o caiçara. É o bandeirante e a província de São Paulo. Confere letra D.